Você sabia que as lulas gigantes têm olhos do tamanho de pratos de jantar, capazes de enxergar nas profundezas mais escuras do oceano? Com corpos que podem atingir até 13 metros de comprimento, elas são um dos maiores e mais misteriosos habitantes do mar. Sabia que seus tentáculos são equipados com ganchos afiados, capazes de capturar e segurar suas presas com força surpreendente? E que, apesar de seu tamanho imenso, elas são mestres em se esconder nas profundezas abissais, longe dos olhos humanos. E se eu te dissesse que elas têm a habilidade de mudar de cor e até de brilhar no escuro, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra tudo sobre essas incríveis criaturas, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades surpreendentes sobre as lulas gigantes. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender. As lulas gigantes são seres que habitam os abismos dos oceanos, em regiões tão profundas que a luz do sol nunca chega. Elas podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo, mas são mais comuns nas águas profundas ao redor da Nova Zelândia, Japão e Noruega. Algumas lulas gigantes foram encontradas mortas nas praias da África do Sul e especialmente Nova Zelândia, causando frição entre locais e também na internet. Com corpos longos e aerodinâmicos, as lulas gigantes são verdadeiras maravilhas da natureza, adaptadas para sobreviver nas condições extremas do fundo do mar. Mas o que realmente impressiona é o seu tamanho gigantesco, ainda mais quando comparado ao tamanho de um ser humano. Imagine aí, nós estamos acostumados a ver lulas em aquários, e de repente, nos deparamos com uma que mede mais de 3 vezes o nosso próprio tamanho. É de assustar, não é? Mas o que sabemos realmente sobre suas vidas misteriosas? A primeira descoberta de uma lula gigante foi feita em 1873, quando um espécime foi encontrado encalhado na costa da Nova Zelândia. Desde então, avistamentos e capturas acidentais têm fornecido informações valiosas sobre sua biologia e comportamento. Mas o que fez das lulas gigantes um tema tão intrigante para cientistas e entusiastas? Sua imensa popularidade deve-se não apenas ao seu tamanho impressionante, mas também ao mistério que as envolve. Pouco se sabe sobre seus hábitos de vida, e cada nova descoberta lança luz sobre um mundo oculto. A popularidade das lulas gigantes no cinema e na mídia contribuiu significativamente para o interesse público em biologia marinha e no estudo das profundezas oceânicas. Filmes, documentários e livros frequentemente destacam essas criaturas, tornando-as símbolos duradouros do fascínio humano com os mistérios do oceano. Em 2006, um documentário chamado Encounters at the End of the World mostrou imagens inéditas de uma lula gigante viva, capturando a imaginação do público e dos cientistas. Mas não podemos dizer que o cinema é o único responsável por tamanho fascínio. Você sabia que as lulas gigantes têm uma das maiores proporções olho-corpo de qualquer animal? Os olhos das lulas gigantes podem ter até 30 centímetros de diâmetro, adaptados para enxergar na escuridão quase total das profundezas oceânicas. Alguns cientistas acreditam que seus olhos enormes ajudam a detectar as silhuetas de grandes predadores, como cachalotes, que também habitam essas profundezas. Mas por que olhos tão grandes? Pesquisas sugerem que esses olhos gigantes permitem às lulas detectar minúsculos vestígios de luz, como a bioluminescência de outras criaturas marinhas, ajudando-as a caçar e evitar predadores. Outro aspecto fascinante é sua dieta. As lulas gigantes são predadoras vorazes, comendo uma variedade de peixes e outras lulas. Seus tentáculos longos e flexíveis são cobertos de ventosas com ganchos, permitindo-lhes capturar presas com precisão. E quanto ao tamanho? As lulas gigantes podem crescer até 13 metros de comprimento, com relatos de indivíduos ainda maiores. Seu peso pode chegar a centenas de quilos. E quanto à velocidade? Você ficará surpreso ao saber que as lulas gigantes podem mover-se rapidamente ao impulsionar-se pela água com jatos de água expelidos de seus sifões. As lulas gigantes são animais predadores que passam a maior parte do seu tempo caçando nas profundezas do oceano. E você sabe o que é um predador? É aquele que caça outros animais para se alimentar. E o que isso quer dizer? Que elas são caçadoras eficientes, adaptadas para capturar e consumir grandes quantidades de presas para sustentar seu tamanho colossal.
Estudos indicam que elas têm um sistema digestivo eficiente, capaz de processar rapidamente grandes quantidades de alimento. Suas mandíbulas, conhecidas como bicos, são fortes e afiadas, capazes de triturar a carne de suas presas com facilidade. Novos estudos sobre sua locomoção sugerem que elas têm uma postura e movimento únicos, capazes de nadar grandes distâncias em busca de alimento. Então a real é que as lulas gigantes são caçadoras implacáveis, sempre em busca de sua próxima refeição. Podem capturar presas pequenas e grandes, aproveitando seus tentáculos longos e ventosas poderosas. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre as lulas gigantes. Em 2004, a primeira filmagem de uma lula gigante viva foi capturada, revelando detalhes sobre sua aparência e comportamento. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução dessas criaturas. A análise de espécimes posteriormente capturados também está nos ajudando a entender sua relação com outras lulas gigantes, como a lula colossal. A lula colossal é ainda maior que a lula gigante, com tentáculos mais curtos e corpo mais robusto. Elas compartilham muitas características, mas também têm diferenças significativas em suas adaptações e comportamento. As lulas gigantes são conhecidas por ter um dos sistemas nervosos mais complexos entre os invertebrados. Essa característica contribuiu significativamente para suas habilidades como predadoras. Comparadas a outros animais marinhos, as lulas gigantes têm cérebros relativamente grandes e um sistema nervoso avançado, permitindo comportamentos de caça sofisticados. Embora seu sistema ainda seja um tema de estudo, ele permitia uma rápida comunicação entre os tentáculos e o cérebro, crucial para capturar presas em movimento rápido. O tamanho e a complexidade do sistema nervoso das lulas gigantes sugerem que elas podem ter comportamentos sociais ou de caça mais sofisticados. Isso inclui a capacidade de planejar ataques e coordenar movimentos. Um sistema nervoso eficiente implica em maior resistência e capacidade de caça. As lulas gigantes precisam de uma excelente comunicação interna para manejar seu enorme corpo e manter-se ativas nas profundezas escuras. O tamanho do seu sistema nervoso abre a possibilidade de que as lulas gigantes possam ter habilidades de comunicação ou comportamento social, ainda que raramente observado. Estudos da anatomia desses animais usando técnicas avançadas permitem reconstruir sua biologia interna e inferir capacidades fisiológicas. Em suma, o tamanho e a complexidade do sistema nervoso das lulas gigantes são um dos fatores que tornam essas criaturas tão fascinantes. Elas não são apenas gigantes físicas, mas também predadoras com capacidades fisiológicas avançadas, o que ajudou a consolidar seu status como um dos animais marinhos mais impressionantes de todos os tempos. Mas e a pele das lulas gigantes? Descobrimos recentemente detalhes sobre sua textura e habilidades camuflagem que nos fornecem novas pistas fascinantes. Não perca esses detalhes impressionantes mais pra frente! E as lulas gigantes são realmente predadoras solitárias? As características físicas das lulas gigantes, como seus olhos grandes, corpo alongado e tentáculos poderosos, sugerem um predador altamente eficiente que poderia caçar sozinho. Muitos predadores marinhos atuais, como tubarões e orcas, caçam sozinhos ou em pequenos grupos. Isso leva alguns cientistas a acreditar que as lulas gigantes também podem exibir comportamentos solitários ou de pequenos grupos. E muitos achados de lulas gigantes são de indivíduos encontrados sozinhos, o que pode sugerir que eles vivem e caçam de forma independente. Mas já há avistamentos que sugerem possíveis interações sociais entre as lulas gigantes. Esses avistamentos indicam interações complexas entre os indivíduos. Em alguns casos, lulas gigantes foram observadas atacando a mesma presa simultaneamente, o que pode sugerir uma forma de coordenação. Então a questão sobre se as lulas gigantes são predadoras solitárias ou sociais ainda não tem uma resposta definitiva. E ainda estamos muito longe de chegar a essa resposta. Pelo menos enquanto não for possível observá-las com mais facilidade. A evidência disponível sugere que elas podem exibir ambos os comportamentos, dependendo das circunstâncias ambientais e da disponibilidade de alimento. A contínua descoberta e análise de espécimes e filmagens podem eventualmente fornecer mais clareza sobre o comportamento social dessas misteriosas criaturas.
As recentes descobertas sobre a pele das lulas gigantes desafiam algumas das antigas concepções sobre a aparência dessas criaturas e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. A pele das lulas gigantes revela uma textura complexa e adaptada para a camuflagem. Elas podem mudar de cor para se misturar com o ambiente ou para se comunicar com outras lulas. A pele é composta por células especializadas chamadas cromatóforos, que permitem às lulas mudar de cor rapidamente. Essas células variam em tamanho e forma dependendo da localização no corpo, sugerindo uma adaptação específica a diferentes funções biológicas. As descobertas de cromatóforos na pele das lulas gigantes contribuem para o debate sobre a evolução da camuflagem e comunicação visual nos animais marinhos. Enquanto muitas lulas menores e polvos têm habilidades impressionantes de camuflagem, as lulas gigantes usam essas capacidades principalmente para se esconder e caçar nas profundezas escuras. Representações anteriores das lulas gigantes em filmes e documentários mostravam essas criaturas como monstros das profundezas. Com as novas descobertas, futuros filmes e documentários podem começar a incorporar esses detalhes mais precisos sobre a textura e a aparência da pele das lulas gigantes, oferecendo uma visão mais realista dessas criaturas misteriosas e mesmo aterrorizante. As lulas gigantes continuam a ser um símbolo de mistério e fascínio. Cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características anatômicas fascinantes, as lulas gigantes são uma prova viva da complexidade da vida nos oceanos profundos. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre as lulas gigantes? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos incríveis como este. E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!